Eu sou a Tatá, eu tenho 33 anos, eu praticamente nasci no Majestoso, frequento desde da barriga da minha mãe, tenho uma imensa paixão pela história, pela tradição, a tradição da Ponte Preta ela me encanta muito. Eu sou promotora de vendas e tenho um filho de 10 anos, também frequentador assíduo do estádio. Eu sou a Aline, eu tenho 33 anos, eu sou publicitária e hoje eu trabalho com eventos. Eu sou colunista da Ponte Preta no blog Mulheres em Campo. É um blog formado só por mulheres. São mulheres de todos os estados do Brasil, de times da Série A até a Série D, alguns times internacionais. Hoje o blog tem 35 mil seguidores e a gente tem a honra e o prazer de ter uma das colunas mais acessadas do blog hoje. Meu nome é Jane, essa é minha filha. Olivia. E essa é a Isabela. Ser mulher para mim é uma luta diária, como se diz por aí, matar um leão por dia. A gente passa por provações do tipo, mas tinha que ser mulher? E as pessoas que normalmente fazem esse tipo de comparação, esse tipo de colocação, elas não podem imaginar o que é o universo feminino. Ser mulher, para mim, hoje, eu acho que é uma das maiores barreiras que existe, né? A gente tem enfrentado e visto todos os dias o quanto o preconceito com o sexo feminino ainda é grande, né? A gente passa diariamente situações constrangedoras, situações que tentam nos colocar para baixo, não só como mulher, mas também como mãe. Eu tenho 2 filhos e eu sei como é difícil. Hoje, pensando que é ser mulher, para mim, nesse momento, é dar um exemplo de ser mãe, né? Então, correr atrás, batalhar, buscar o melhor para elas, né? Tipo, porque além das 2, eu tenho mais uma que está em casa. E principalmente para a Isa, eu acho que é um aprendizado cada dia, por causa da inclusão, da deficiência, da dificuldade que a gente tem, que ela tem, aceitação das pessoas com as limitações dela, ou de todo mundo, né? Todo mundo, ninguém é igual, né? Então é difícil isso lidar, né? Então eu tento ali todo dia correr, ensinar, passar ensinamentos, valores para as meninas, de saber como lidar com as diferenças e as dificuldades da vida, né? Quando a Olivia teve o interesse de jogar futebol, desde os 7 anos, não tinha time feminino. Eu não encontrei, então ela começou a jogar no Regatas, né, no clube, com os meninos. E aí a gente via a diferença, a dificuldade dela por ser uma menina, às vezes tinha mais uma, mas normalmente no time dela era a única menina que estava jogando. E os meninos já desde pequenos já vêm com essa diferença da mulher, a mulher jogando futebol. E eu tive muita dificuldade nessa época, porque o futebol feminino não era muito bem visto, sei lá, né? Aqui no Brasil você falava, mas não muito. E muitas pessoas diziam, mas jogar futebol, menina, né? Não tem outra coisa. Ela fez balé, fez ginástica, mas não era, ela queria futebol. E eu e meu marido, a gente apoiou totalmente essa escolha dela. Eu já achei muita dificuldade em ser mulher na questão de emprego. Eu comecei a trabalhar com 18 anos e o meu primeiro trabalho foi logística, um universo tanto quanto masculino. E eu sempre dei conta do recado e saindo dessa empresa para encontrar dentro do ramo foi muito difícil. Foi muito difícil porque ver a mulher, acredita-se que é um sexo frágil, qualquer coisa do tipo, para lidar com esse tipo de profissão. O fato de eu ter filho, ou possivelmente vir a ter outro filho, é algo que eles colocam na questão do trabalho. Para conseguir trabalho é muito complicado, ainda mais com filhos pequenos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. Quantos anos? Porque eles querem saber se o seu filho é pequeno porque ele dá mais trabalho. Porque você tem um médico, ou porque você tem uma reunião na escola, ou porque o seu filho está doente. Eu sempre tive um espírito mais aventureiro, gostaria de viajar muito, conhecer lugares, mas assim, sendo mulher tem aquele temor, né? Não é fácil ser mulher nos dias de hoje.
Em algumas situações, a gente precisa até omitir o sexo para conquistar a confiança. E quando as pessoas se deparam que é a mulher que está fazendo aquilo, tem aquele choque. Uma empresa que eu trabalhei, só trabalhavam homens técnicos. Quando cheguei no local para trabalhar, fiz o contato com a pessoa, né, via mensagem. Quando cheguei lá, falei, mas é mulher? Aquela cara de espanto da pessoa e fala assim, faz muito tempo isso e até hoje eu não me esqueci que a pessoa colocou, vocês vão dominar o mundo ainda. Acho que é a visão do preconceito. Ah, você não pode ir no jogo. Ah, o lugar da mulher não é lá no jogo, o lugar da mulher não é no estádio, porque é um monte de homens. Eu já enfrentei isso dentro da minha casa também. Às vezes você coloca um shorts curto e as pessoas gostam de dizer que você está pedindo para ser estuprada, porque você está com um shorts curto, porque você está com um decote. Já aconteceu de eu ter que ir para a rodoviária buscar minha mãe, que está chegando, né, da cidade dela, que ela mora em Santa Catarina. Eu saio às 5 da manhã de casa. Eu vou tensa dirigindo, mas eu tenho que ir, né? Mas se fosse homem, eu ia de boa. Já aconteceu de eu pegar e prender o cabelo, colocar alguma coisa para dar uma disfarçada, né? Não ter o cabelo comprido assim, chamando atenção na hora de dirigir. Se eu fosse homem por um dia, eu dirigiria de madrugada sem nenhum temor. Se eu fosse homem por um dia, eu viria para o estádio, sem camisa, sem sutiã, naquele jogo de 11 horas da manhã, que está muito calor, sem que ninguém me olhasse torto, sem que ninguém mexesse comigo, ou sem que ninguém tentasse apalpar os meus seios, ou tentasse me assediar. Eu acho que é a minha maior vontade, se eu fosse homem por um dia, poder fazer o que os homens fazem sem sofrer nenhum tipo de preconceito. Se eu fosse homem por um dia, com os privilégios que o homem tem, eu andaria mais à vontade também, com certeza. Acho que essa é a primeira coisa que eu faria. Uma segunda coisa muito importante que eu fico pensando muito comigo mesmo, se eu estivesse andando pela rua à noite e eu visse uma mulher com medo, eu diria para ela ficar tranquila. Ou então eu atravessaria a rua do outro lado, me afastaria para que ela não sentisse medo, porque a gente passa por isso. Nós não sabemos quem está atrás da gente, do nosso lado, o que pode nos acontecer. O meu recado para as mulheres é que em qualquer situação de abuso, em qualquer situação em que vocês se sintam constrangidas, que vocês procurem ajuda, que vocês liguem, que vocês denunciem no 180, ou que vocês procurem os coletivos femininos, que vocês procurem amigas, ou alguém que vocês possam conversar, ou até se aconselhar. Não deixem ficar no silêncio. Que sejam fortes, né? Batalhem pelo que querem, mostrem o valor de cada uma e conquistem o seu espaço, né? Mostrando que todo mundo tem poder, não importa se homem ou mulher. Eu acho que todos temos direitos iguais e ser visto iguais também. E a mulherada tem mostrado a força que tem. Elas precisam entender que uma precisa dar a mão para a outra. As mulheres precisam ser mais unidas, porque juntos somos mais fortes, com certeza. Porque a mulher é ontem, ela quiser.